Legal. A sua pergunta não é fácil. Né? Tentando simplificar muito a coisa, eu vou defender que não. A química não é uma evolução da alquimia. A química não é o produto de uma racionalização, uma cientificação da alquimia. Eu prefiro pensar em duas filosofias, dois modos de se construir um entendimento sobre a natureza diferentes, e calhou de uma dessas filosofias estar morrendo mais ou menos no mesmo período em que a outra estava surgindo, se consolidando. A gente pode colocar algumas diferenças, né, fundamentais entre o pensamento alquímico e o pensamento químico. Uma primeira questão se refere à noção de elemento, à noção de composição da matéria. A gente sabe que a busca... Primeiro que a alquimia não era uma coisa homogênea, né? Você pode pensar numa distinção entre a alquimia árabe, a alquimia chinesa, a alquimia cristã, que se deram em momentos diferentes da história, com algumas influências mútuas, né? Mas uma questão central na alquimia se liga à mineração e parte de um entendimento de que a Terra, o planeta, é uma espécie de ventre, como a barriga de uma mãe que está gestando uma criança. Os metais seriam formados num processo de gestação. A lógica é que todos os metais diferentes, chumbo, ouro, ferro, cobre, prata, todos os metais diferentes seriam formados dos mesmos princípios. O que dá a diferença do ouro amarelo, brilhante, maleável, inoxidável, né? O que dá a diferença do ouro para outros metais menos nobres teria a ver com o tempo de maturação. Como se, quando o mineiro cava a terra, abre um buraco na terra e remove de lá o minério do qual ele vai extrair o ferro, o minério do qual ele vai extrair um outro metal, como se ele estivesse fazendo um parto prematuro nesse processo. Aquele metal ainda estava em formação no ventre da terra, ele ainda não estava pronto para sair. Se a gente desse para a terra todo o tempo que ela precisa para amadurecer o metal, ele sairia na forma de ouro. Percebe que nessa leitura, pensando que o processo de formação dos metais tem a ver com uma mistura de princípios que são comuns, purificação e chegar na proporção correta desses princípios, faz sentido acreditar que é possível transformar chumbo em ouro. Porque seria só uma coisa de ajustar as proporções de elementos, de princípios que já estão lá, remover impurezas. Então, o alquimista, nessa analogia de que o mineiro é quem promove o parto prematuro, tira o metal que ainda não está pronto, o alquimista faria alguma coisa semelhante ao que se faz na incubadora, né? Se o bebê nasceu antes do tempo, ele precisa completar a sua maturação fora do ventre. O alquimista é quem vai dominar técnicas que permitem acelerar o processo de maturação do metal que seria espontâneo dentro da terra. Então, ele faz isso pelo uso do fogo, por meio de processos de destilação, por meio de vários processos experimentais que visam uma purificação do metal até alcançar o ouro. E busca-se qual é o reagente, qual é a coisa que vai permitir dissolver todos os metais e extrair deles a parte mais pura que vai se manifestar como ouro, a tal da pedra filosofal. Né? A gente vai entender ela aí como um reagente que permitiria acelerar a maturação dos outros metais. Mas é como se, em essência, seriam todos a mesma coisa. Em essência, eles seriam a mesma coisa, eles seriam feitos dos mesmos princípios. A química acredita em outra coisa. A química se fundamenta em princípios que absolutamente negam essa ideia de que os diferentes metais sejam feitos dos mesmos princípios. A noção de elemento que vai se construir aos poucos em química, uma primeira noção é de que elemento é aquilo que você não consegue decompor. Elemento é o que você não consegue separar. Diferentes metais, ouro compõe um elemento, chumbo compõe um elemento e um nunca vai se transformar no outro. Mesmo que ouro e chumbo sejam misturados, formando um composto novo, por meio de uma transformação, eles continuam tendo uma existência. Eles podem ser separados por meio das vias de decomposição,
que os químicos vão atuar. Então, os elementos não são intercambiáveis. É uma diferença fundamental. É. Tem uma dupla de autoras que fala de história da química, a Bernadette Bensoussan e a Stengers, que vão afirmar também que há uma mudança de postura entre os alquimistas e os futuros químicos que vão se formar, que vão ajudar a constituir essa ciência, que vai demorar ainda para se consolidar. Lá no meio do século XVII, 1660, por aí, estão se formando as sociedades científicas. Você conhece a história da física melhor do que eu, você conhece a atuação de Isaac Newton melhor do que eu. Começam a se consolidar essas sociedades científicas e uma prática é a de que a gente mantém até hoje, os cientistas, quando conduzem o seu trabalho e acreditam que tem algo novo para dizer, que eles têm alguma contribuição original, eles escrevem um artigo. E esse artigo é submetido para a crítica da comunidade científica, de outros especialistas daquela mesma área. Existe um ato de publicização, né? Existe um ato de divulgação. O conhecimento científico ele não é privado, ele não é secreto. O conhecimento científico tem, por natureza, o tornar-se público, porque ele tem que ser submetido ao crivo e ele tem que ser escrito numa língua clara, objetiva, que outra pessoa entenda e possa criticar. Sim. Isso ajuda a caracterizar as ciências modernas, e isso não faz parte da alquimia. Né? Na alquimia, mesmo os textos alquímicos, eles são repletos de segredos, eles são repletos de informações que estão ocultas nas linhas, nas letras, nas imagens, e que só poderiam ser interpretadas pelos iniciados, né? Porque aquele conhecimento seria perigoso nas mãos erradas. Então, essa noção de iniciação é completamente diferente na formação de pesquisadores da área química e de alquimistas. Então, tem uma série de pressupostos que configuram visões, cosmovisões diferentes. Calhou de uma estar em declínio quando a outra estava se formando. Na sua pergunta, você mencionou a química como disciplina. É importante caracterizar que a palavra ciência, ela só ganha o sentido que a gente dá hoje, final do século XIX. Agora, como disciplina, a química se consolidou um pouco antes disso. Já no final do século XVIII, 1780, por aí, segunda metade do século XVIII, a química era entendida como uma disciplina, parecido com o que a gente fala de disciplina da escola, disciplina da faculdade. É uma matéria que você cursa dentro da faculdade de medicina. A química se configura primeiro como uma disciplina nesse sentido, para depois se tornar uma ciência independente. E aí o que se estudava na química dentro da faculdade de medicina? Um autor importante que ajuda a entender isso é o Allen Dibus, né? Que nos ajuda a perceber esses movimentos da química. A professora Ana Maria Alfonso Goldfarb, daqui da PUC de São Paulo, também é uma especialista, teria muito para falar sobre isso, muito para me corrigir nessa história também. Mas, nesse entendimento como disciplina, há um determinado momento na história da medicina em que médicos se interessam por interferir no processo de cura, identificar, diagnosticar a doença sem precisar mexer diretamente no paciente, sem precisar interagir, apalpar, né, os pacientes. E aí começa a se estabelecer uma medicina química, mais orientada pela química. Então, por exemplo, as análises de urina, a análise de saliva, quando você faz estudos ao microscópio, mas também com reagentes, verificando, ao misturar com determinado reagente, se aparecer tal cor, é um tipo de cálculo urinário. Então, a detecção de pedras nos rins, cálculos urinários, isso está associado a essa consolidação de práticas químicas, de manipulação da matéria, de transformações, práticas químicas dentro das faculdades de medicina. Isso está bastante ligado a essa aceitação da química como uma disciplina que vai se tornando cada vez mais autônoma até ganhar o status de ciência independente. Olha que interessante. Então, a química veio mais na área da medicina, né? Ela está bem ligada à história da medicina.